Olá, povo de Deus! Eu tenho falado da conexão entre o homem natural e os sonhos que nós temos, principalmente aqueles formados em nossa adolescência. Eu não sei se você se lembra, mas quando da promessa do derramamento do Espírito Santo no livro de Joel, replicado por Pedro no seu sermão, quando o Espírito Santo foi derramado, foi dito que Deus concederia visões aos jovens e sonhos aos velhos. Significa que toda a faixa etária nós temos sonhos e visões vindas de Deus para a realização não só dos propósitos de Deus em nossa vida, como também para a nossa realização pessoal quando nós nos encaixamos nos planos divinos. Por que existe essa correlação entre o homem natural e os sonhos de Deus ou as visões dadas por Deus a cada um de nós? Note, em Ezequiel, no capítulo de número 36, no versículo de número 28, na sequência falando de Deus ter nos dado um novo coração, um novo espírito, tirado o coração de pedra, colocado um de carne no lugar, e ter colocado o Espírito Santo dentro de nós, ele completa dizendo: vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Poucos param para entender o que significa Deus ser o nosso Deus. Parece ser tão óbvio, não é? Afinal, Deus é Deus. Então por que ele tem que declarar que ele é o nosso Deus? Jesus, quando ele ressuscitou, e a Maria queria tocar nele, ele diz: não me toque, porque eu ainda não fui para o meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. Significa que ele, o Pai de Jesus Cristo é o nosso Pai, o Deus de Jesus Cristo é o nosso Deus. Ele é Pai, ele nos disciplina, ele nos educa, mas quando se diz que ele é o nosso Deus, significa que ele é o Senhor de todas as nossas circunstâncias. Não existe nada que acontece conosco, no nosso entorno, que não esteja dentro dos propósitos de Deus. É por isso que Paulo, aos Romanos, ele diz que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu creio que a sua maior indagação é entender como é que Deus pode articular as circunstâncias em nosso favor. E nós estamos falando de sonhos e visões. Visões aos jovens, sonhos aos velhos. Antes, um parêntese. Quando Deus fala visões aos jovens, ele está falando, mostrando bastante a força física do jovem. Ele vê de olho aberto, ele já percebe de olho aberto. E quando ele fala de sonhos aos velhos, ele está dizendo de já estar cansado, então no seu ponto de repouso, o velho, o idoso, recebe de Deus os sonhos para a sua vida. Um outro detalhe, quando nós olhamos para Abraão, para Moisés, Deus chamou estes dois homens em idade avançada. Abraão deve ter sido chamado pela idade de 70 anos e ele teve o filho com 99 anos. Moisés foi chamado com 80 anos e ele trabalhou ainda mais 40 anos, vindo a falecer com em torno de 120 anos. Então, Deus tem para todas as faixas etárias um propósito na vida de cada um de nós. Mas voltemos, existe uma conexão entre o homem natural, espiritual e Deus como Senhor. Por quê? Porque a nossa vida é como um quebra-cabeça. Está vendo esse quadro aqui? Como se fosse um quebra-cabeça. Só que, para montar as peças, Deus não dá o quadro. Ele só dá cada peça no seu encaixe. Somente depois do quadro montado é que entendemos o propósito divino. Isso significa que quando olhamos para trás e observamos o que aconteceu com a nossa vida para chegarmos no dia de hoje, vamos entender como cada circunstância foi contributiva para alcançarmos o propósito divino. Mas quem está na jornada, ele não percebe isso. Ele tem que confiar em Deus, que Deus está usando diferentes circunstâncias para conduzir ao seu propósito final.
Lembra que eu falei que eu tinha o sonho de administrar cidade e eu pensei em me formar como economista? Nunca concluí aquele curso. Eu me formei primeiro em administração, depois em ciências contábeis. Foi o curso de ciências contábeis a chave que me levou a um emprego como contador numa instituição e daquela instituição como diretor de orçamento de uma prefeitura, e dali iniciou uma jornada que se estendeu por 10 anos na vida pública. Então Deus trabalha com coisas que para nós são insondáveis, mas no final chega no propósito de Deus. E eu chamo você para estar junto comigo nessa jornada, aprendendo junto a descobrir os sonhos de Deus na sua vida. Se você está comigo, escreve #Estou com Cristo. Escreve aí no comentário, #Estou com Cristo, e eu sei que você está me acompanhando.